Oi, gente, tudo bem? Estamos hoje no mais um episódio do nosso podcast Tá Vendo, um programa que tem como objetivo compartilhar conhecimento, levar conhecimento e juntar tudo isso num mix de empreendedorismo. E hoje eu estou muito feliz aqui, muito grato por falar com a Kellen. Eu vou deixar ela se apresentar, ela vai falar do trabalho dela, eu acho super importante. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou com um probleminha aqui hoje. Eu poderia ter esperado mais uma semana, mas o assunto é a importância é tão grande que eu falei, não posso adiar, porque a gente precisava conciliar a minha agenda com a agenda da Kellen, que prontamente se prontificou estar aqui, e vocês vão ver, o assunto é muito importante. Bom, com vocês, Kellen. Seja bem-vinda, Kellen. Obrigada. Bom, primeiramente quero agradecer pelo convite, né? De fato, acho que falar sobre o tema que vai ser abordado, né, hoje vai ser muito importante, né, para a sociedade de um modo geral, que a gente possa, né, ter mais convites iguais a esse para debater assuntos que refletem socialmente, né, que é a saúde mental, né, da mãe, né, a situação puerperal. Né? Legal. Bom, na verdade, deixa eu contextualizar o pessoal. Por que que eu chamei a Kellen e por que a brevidade? A maioria de vocês que me seguem aí, que estão vendo nossos programas, nossos episódios anteriores, já deve ter percebido que eu sou pai hoje da Serena, que está tem 1 mês e 4 dias. E basicamente estou vivendo algumas coisas na pele. E aí eu falei, puxa vida, né? Se eu, uma pessoa que me considero uma pessoa antenada, uma pessoa sempre ligada nas coisas, estou tendo esse tipo de dificuldade, e aí foi que me veio na cabeça de procurar um profissional para falar do trabalho que ela vai falar agora, fazendo um pouquinho de mistério, e dessa fase de apoio à gestante, sendo desde do pré-parto, no parto e no pós-parto. Mas eu vou deixar ela falar, e aí, Kellen, agora de uma forma mais formal, apresenta para mim o que que você faz, fala para a gente, fala um pouquinho sobre o seu projeto. Bom, eu sou a Kellen Oliveira, eu sou fisioterapeuta de formação há mais de 20 anos e hoje eu tenho uma empresa chamada Espaço Amar, que é direcionada, né, para mulheres de um modo geral, porém a gente trabalha de uma forma focada e especializada em gestação, parto e pós-parto, né? E como eu acho que vale até contar um pouquinho dessa história, né? De como que surgiu a ideia do Espaço Amar, né? Em que momento houve essa oportunidade no sentido de pensar em um local onde as mulheres, né, pudessem ser assistidas, né, durante esse ciclo que é tão importante, né, é um corte de fato na vida dessa mulher, independente de quantos filhos ela venha a ter, né, cada filho traz esse corte, né, desse processo, desse ciclo que essa mulher ela vai viver, né, que foi o que eu passei, né, eu fisioterapeuta, né, já tinha muita noção de fisioterapia na área da saúde da mulher, já atuava nessa área, e eu engravidei, né, do Leonardo, meu único filho, que está prestes a completar 9 anos de idade, e eu fui essa mulher que, mesmo estudada, letrada, né, já tinha mestrado e doutorado na área, eu achei que a maternidade fosse algo muito simples, né? Onde todos os preparos que eram ditos ou falados eram bobagem, né? Era algo que não precisava, de fato, de um investimento, não precisava pensar sobre isso. Não, peraí, calma, eu vou trabalhar e depois eu resolvo se tiver algum problema. Então, a gente, né, eu, há 10 anos atrás, não tinha essa clareza do que é importante, né, para você viver a maternidade, né?
E hoje eu ainda percebo muitas mulheres ainda sem entender a necessidade de um acompanhamento fisioterapêutico, de um acompanhamento de profissionais especializados, de, né, ter aí uma psicóloga que possa preparar essa mulher emocionalmente para todas as mudanças que a gente sabe que vai acontecer na vida dessa mulher, na vida dessa família. Então, assim, eu vivi tudo isso, né? Eu passei por uma gestação tranquila, porém com um parto desafiador, com um pós-parto caótico, né? Então, foi justamente vivendo a experiência desse ciclo, né? E eu nesse processo eu comecei a me questionar, né? Como assim a gente não tem um local que eu possa, né, ser instruída? Como assim eu não tive isso? Como assim eu não fui alertada em relação a tudo que eu estou passando, né? Ou se fui alertado, por que que eu não dei luz a isso? Por que que eu não fui atrás de algumas informações? Porque eu acredito que isso é uma construção cultural, Perfeito. né? A mulher de hoje é diferente da mulher de 50 anos atrás, Total. ou até mais, né? Então, foi justamente eu viver esse meu ciclo de forma solo, no sentido emocional, né? De mudanças e transformações, que fez eu pensar, né, em ter um local que pudesse oferecer para a mulher esse alinhamento, né? Esse acompanhamento, essa assistência. Então, por isso, né, surgiu o Espaço Amar. Ah, que legal. Então, assim, mostra que eu tô certo no negócio de estar unindo o empreendedorismo com isso, porque você viu uma dor que existia e você viu uma capacidade, de repente, de ajudar pessoas também e fazer disso uma atividade profissional, não é isso? Sim, sim. O profissional, né, eu acho que tanto que o nome fala-se Espaço Amar, né? Tá. De onde que surgiu, né, esse nome e por que esse nome, né? No começo não era Espaço, era Instituto Amar, porque sempre teve a ideia de ter vários profissionais interligados, né, comunicando entre si, né? Porque às vezes essa mulher ela tem um psicólogo, mas esse psicólogo não conversa com o obstetra dela, não conversa com o profissional que está fazendo atividade física, e cada profissional tem algo a compartilhar Sim. daquela gestante, né? Então, era sempre ter um olhar multidisciplinar sobre aquela mulher. E o amar veio sobre amar, né? Sobre Legal. amar cuidar de mulheres, sobre amar poder oferecer essa oportunidade para as mulheres de um modo geral. Então, assim, o empreendedorismo ele veio de um processo que até hoje eu me pergunto, Kelly, como que você está nesse lugar, né? Mas a essência, né? Desde o primeiro paciente, desde o primeiro processo, sempre foi movido pelo amor ao cuidar e porque eu vejo o quanto é necessário que essas mulheres elas tenham esse acolhimento durante essa fase tão especial na vida delas. Hoje o Espaço Amar é uma empresa, hoje o Espaço Amar tem 2 unidades, tem uma unidade aqui em Santos, tem uma unidade em Praia Grande, mas eu sempre gosto de falar que existe, né? Quem conhece o Espaço Amar sente que existe ali, além do vender, o escutar, o entender o que essa mulher de fato precisa, né? Às vezes ela não precisa de nada, ela só precisa saber que ela tem esse lugar, né? E se ela precisar, ela sabe para onde ir. Ah, que legal. Então você inseriu uma proposta de valor. Ele nasceu mais com uma proposta de valor, uma Sim. proposta de ajudar pessoas que talvez tivessem o mesmo desafio de você, que Sim. você teve. Você falou um negócio que é interessante. Você falou que da cultura e realmente às vezes, e eu digo às vezes que as próprias mulheres, posso estar errado, tá? Porque eu não tenho voz de fala, porque eu Sim. sou sexo masculino. Mas eu vejo algumas mulheres com preconceito, que nem você falou, às vezes tem gente que fala, não, isso é bobagem, isso é frescura. E você falou também da cultura. Você não acha que também ao longo do tempo a sociedade ela veio mudando, que nem você falou, que a mulher de hoje é uma mulher totalmente diferente da mulher de 50 anos atrás, porque a sociedade foi evoluindo. Antigamente, não sei se faz sentido isso que eu vou te falar, mas as mulheres tinham mais filhos, a família era maior, então talvez tivesse uma rede de apoio maior. Hoje os casais são mais diminuídos, só tem a mulher, o marido às vezes, as famílias são diferentes hoje. Você acha que isso interfere também? Eu estou falando mais do pós-parto, né? Eu digo, mas não sei se faz sentido alguma coisa, tem alguma ligação com isso? Não, faz total sentido, né? Eu acho que, inclusive, já tem artigos falando sobre isso, né? Já tem pessoas
pesquisando, né, sobre o que aconteceu nesse processo aí da mulher, da maternidade, por que a gente, né, mudou tanto o nosso olhar sobre família de um modo geral, né? A gente tem todo você falou evolução e eu confesso que eu não sei se eu vou manter essa palavra de evolução, eu não acho que cada mulher tem algo a declarar sobre isso, tem uma história a declarar sobre isso, mas certamente vivemos um contexto estrutural completamente diferente das mulheres, né, de 50 anos atrás. Né? Antes as mulheres elas nasciam, né, e viviam, né, sonhando nessa família, né? Esse era o projeto de vida das mulheres, né? Ela casar, né? Encontrar esse parceiro e dar muito filhos, né? Oferecer uma família, né? Muito próspera no sentido da maternidade. Então, antigamente a mulher próspera era a mulher que tinha o seu esposo, a sua casa e muitos filhos, né? Hoje não é mais essa a realidade, né? Por várias razões, né? Essa mulher, ela mudou o modo de pensar dela a partir do momento que ela começou a perceber que ela poderia ocupar outros espaços, né? Não somente a maternidade, ela poderia ocupar o espaço, né, do conhecimento, ocupar o espaço do trabalho, né? Encontrar, né, outros prazeres além da maternidade. E hoje, né, na minha opinião, né, não tenho dados sobre isso, mas, né, por atender mulheres nesse perfil há 5 anos, o que eu consigo notar nas pacientes é que existe um conflito, né? Quem de fato, depois que você engravida, quem de fato eu sou ou gostaria de ser, né? Eu sou aquela mulher que gostaria de estar com meu filho na minha casa, tranquila, sem ter que me preocupar com as finanças da casa, sem ter que me preocupar com o meu trabalho, se eu vou voltar ou não, sem ter que me preocupar com a minha produtividade, né? Será que eu queria ser essa mulher? Eu queria ser essa mulher que não, vou voltar a trabalhar, né? É só um filho mesmo, eu vou oferecer... Tipo, existe uma confusão, né? E eu acho que aí que entra a questão do cuidado emocional, né? De trazer esse alinhamento de expectativas, né? Porque você cria uma expectativa da maternidade em todas as camadas possíveis, né? Do filho, do casamento, da família, dos parentes em relação a esse filho, né? Existem infinitas expectativas da própria gestação, do parto, do pós-parto. Então, toda essa expectativa, como que essa mulher vai lidar, né, com todos esses processos, né? E ela trabalha, ela precisa produzir, né? Hoje, essa relação familiar que antigamente era o homem que provia, né? Atualmente a gente já não se encontra mais nesse lugar, né? Muitas famílias já não conseguem, né? Ou não se permitem viver essa relação onde o único provedor é o parceiro. Né? Então, eu acho que a gente está passando por um processo de transição e não de evolução necessariamente, né? Na minha opinião, eu acho que essa mulher, ela vai chegar lá na frente e olhar para trás e falar, bom, agora o que eu quero? Para onde eu vou? O que de fato é bom para mim? A gente já provou para o mundo que nós somos capazes de dominar ele, se essa for a minha vontade. Mas o que eu quero, de fato? Né? O que é dominar o mundo para mim? Né? Então, acho que hoje a gente está passando por esse processo e que lá na frente, né, o meu desejo é que a gente passe por essas mudanças, né, de forma mais leve. Sim. Bom, pelo que eu vi, assim, eu confesso que assim, o que acontece? Às vezes, quando você não sabe de um assunto, você acaba não enxergando. Vou dar um exemplo. Você está passando na rua, você não vê nenhum carro amarelo. Mas se alguém falar para você, fala, eu te dou R$100 para cada carro amarelo. Você começa a ver um monte de carro amarelo. Então, o que tem a ver isso comigo? Como eu não estava passando por essa situação, eu acabava não enxergando muita coisa. Então, hoje eu começo a prestar mais atenção. Mas mesmo prestando atenção, eu vejo que tem poucos profissionais, né, gabaritados, especializados neste tema. E eu procurei você, quando a gente se achou, até a gente trabalha no mesmo, a gente tem escritório, né, no mesmo local onde você atende, e eu vi, já tinha me chamado a atenção quando minha esposa estava grávida, aí eu fui, vi, e aí depois, na realidade mesmo, eu falei, puxa, é ela, preciso falar com ela para que ela leve. Você acredita que esse teu trabalho de empreendedorismo, ele foi também um pioneiro? Porque eu não vejo tanto trabalho, ou não via,
Assim, e o teu, ele é o de destaque. Hoje você acredita que é um trabalho pioneiro? Eu O teu? acredito, com certeza. Eu espero que tenham muitos Sim, iguais a esse, né? Com esse olhar, né? Porque assim, hoje o Espaço Amar, 100% das nossas profissionais, dos nossos parceiros, são profissionais especializados, né? São profissionais que estudaram o processo gestacional, do parto e pós-parto, né? Porque é um ciclo muito atípico, né? É um ciclo como a mulher, né? Tipo, trazendo o olhar aqui para a mulher, esse mesmo ciclo que ela passa de mudança é o ciclo da gestação, sim. que é o anterior, que é o que da adolescência, né? Que é onde essa mulher ela começa a menstruar, ela não sabe exatamente quem ela é, se ela é uma Uhum. menina ou menino não, se ela não sabe se ela é uma menina ou se já é uma mulher. Então tem toda aquela transição ali de pelo menos 2, 3 anos, né? Que todo mundo fala, nossa, adolescência, Deus me livre. Na verdade, é muita mudança hormonal, né? Muita alteração para onde eu vou, o que que eu sou, né? Quem eu fui. E essa fase passa, Tá. né? Ali na fase da adolescência. Aí vem a maternidade, né? Que é também esse ciclo de aproximadamente 3 anos, gestação, parto, pós-parto. Porque o puerpério, ele dura pelo menos 45 dias, como fala a literatura, que era aquele contexto mais, como é que eu posso falar? Mas a olho nu, onde você percebe essa mulher mais triste, às vezes fica chorosa, ela passa ali pela uma alteração hormonal natural, que é o baby blues, né? E se isso não passar ali nos primeiros 30 dias, tem que se observar, porque isso pode, né, ser um quadro, né, de depressão pós-parto. Então, assim, quem está ao lado dessa mulher precisa, de fato, observar. Ela vai ter, sim, uma alteração hormonal, mais tendendo a uma tristeza e melancolia nos primeiros dias, e existe explicação para isso, né, Uhum. fisiológica para isso, e, né, essa parte mais grosseira vai passar. Porém, a transição dessa mulher, né, para onde eu vou, o que que eu vou ser, como que eu vou ser depois de me tornar mãe, dura pelo menos 2 anos. Caramba. Então, não é só um processo de dias, Sim. né? Não é só um processo que vai fechar o ciclo, não. Você lê lá na literatura, né? Hoje já tem, né, material mais atualizado que fala entre 2, 3 anos, mas os livros que você vai buscar é ali, essa mais de 30 dias, quando na verdade não. Então, essa mulher ela vai voltar a uma identidade, né, melhorada na minha visão, após 2, 3 anos, Caramba. né? E aí esse casal, né, acho que dá para voltar aí pro teu papel, por que que você procurou, né? Você está vendo isso nesse momento. Nem sei exatamente o que que você está vendo, mas o casal ele precisa estar muito alinhado sobre essas mudanças, né? Sim. Porque o filho é dos dois, a Uhum. maternidade é dos dois. Uhum. Né? A maternidade e a paternidade, os dois estão vivendo esse processo juntos, né? Então, se esse parceiro não está por dentro do que é possível de acontecer, das mudanças, né? Mudanças da relação, a relação vai mudar. Não existe relação que permaneça igual com a chegada do filho. Verdade. Não existe, né? Ela tende a melhorar, porém é um processo. Os primeiros meses são desafiadores para todos os casais. Não existe, eu não conheço nenhum casal que falou, nossa, foi muito tranquilo os meus primeiros 3 meses, foi ótimo, nossa. Nunca, nunca eu tive essa experiência de encontrar um casal assim. Pelo contrário, eu sempre vejo casais que falam, meu Deus, Kelly, o que você alertou é infinitamente pior. Porém, É, passa, cada mês é melhor que o outro. Mas existe um momento ali do casal que é muito desafiador, né? é. Porém, existe uma mulher, uma mãe, que ela tá visceralmente conectada com aquele bebê. Uhum. É visceral, né? Então, Literalmente mesmo. literalmente, foi criado dentro dela, Sim, né? Tem amamenta, tá sempre. Esse bebê não fala. Esse bebê não verdade. fala. Verdade. Quem é que se conecta com esse bebê? Quem é que A entende? mãe pelo choro já Pelo consegue, choro. né? Pelo O choro, choro, um deles, né? pela É, convivência, né? Quem tá ali cuidando desse bebê? Quem tá ali diariamente servindo, nutrindo aquele bebê? Essa mulher. é. Ô, Kellen, na verdade eu vou falar uma coisa aqui, também não sei se procede, mas às vezes eu vejo, por incrível que pareça, gente pensando em salvar relacionamento com a gravidez, né?
Para a pessoa que pensa nesse tipo, apesar de parecer um absurdo, mas a gente sabe que acontece, eu digo porque você falou assim, às vezes a pessoa fala, vai melhorar, não estou num relacionamento legal e eu vou ter um filho que vai melhorar. Não é bem por aí, né? Não é? Nunca vi um caso assim. Deve haver, talvez, né? Eu acho que deve haver, mas é pouco provável, até Tá. pela expectativa que esse casal tá criando, tá? Expectativa que pode ser da mulher Sim. e expectativa que pode ser desse homem também, que deseja esse filho, né, na esperança de que essa relação se mantenha. Uhum. E a relação a dois só depende dos dois, Sim. né? O filho, na verdade, ele vem para trazer muitas mudanças, para trazer luz a coisas que não estavam boas. Se não estava bom, se prepare que vai ficar pior. É isso aí. Se você não conseguir Imagino que conversar com seu marido antes de um filho, pensa que agora você tem um filho. Antes não tinha essa barreira. O filho é a barreira no sentido de que a atenção tem um outro ser ali. Que nem sempre, agora eu não vou ter mais tempo. Antes eu tinha tempo de conversar com o meu parceiro. Hoje eu já não tenho tanto tempo assim. Então, se estava difícil antes, a comunicação, no processo da maternidade, se torna mais difícil. Tá. Eu vou perguntar do teu processo, eu vou pedir que você explique como que funciona no pré-parto. É assim mesmo que se fala? Sim, Pré-parto. sim, pré-parto. Tá. Mas eu tenho uma curiosidade. Como você falou, a mudança vai ser para os dois. Só que, até vivenciando isso, falando, a mulher, ela vai querendo ou não, desde o momento que ela está grávida, ela já sabe que ela vai se preparando já. Não sei, psicologicamente. Não sei de forma adequada, talvez não. Mas ela já, eu vou ser mãe. E o pai é uma coisa assim, mais quando nasce, assim, talvez. Existe algum. Você vai falar da metodologia, do processo, mas vocês jogam luz também nessa fase de preparação do pai também, porque eu acredito que seja muito importante, porque o pai tenha também base para poder ajudar, como lidar com as situações. Assim, a essência do espaço Amar é a gente pensar na família, Uhum. né? Essa mulher, certamente, é a mulher que vem ao espaço Amar com muito mais facilidade, né? Ela tem acesso, ela busca informação, se ela não tiver com parceiro, ela tá ali sozinha. Mas o processo sempre é pensado a dois, né? Hoje, no Espaço Amar, eu vejo, né, a gente recepciona, embora seja um espaço direcionado para mulheres, os parceiros vão, acompanham. Durante a gestação, tem encontros de casais. Durante a gestação, tem aulas que são para o casal, para trazer essa conexão, né? Um casal que não está muito conectado. Então, a gente tem a oportunidade de já trazer dinâmicas ali durante a gestação, para que esse casal, né, se conecte nesse momento. Tem a preparação para o parto, né? O que acontece no parto, porque hoje os parceiros, né, fazem parte desse processo também, né, que é acompanhar a mulher no trabalho de parto. Então, se é um parto normal, qual é o papel desse homem no trabalho de parto, né? O que ele pode fazer para colaborar com essa experiência, né, sendo um parto normal ou uma cesárea. Então, a gente tem sim, né, cursos, propostas, encontros, né, e às vezes um bate-papo ali, né, quando esse casal vai junto no atendimento, ele entra, não, a gente conversa, a gente dá boas risadas, né, fala sobre a experiência pós-parto para já ir preparando esse casal, embora não é possível preparar Sim. 100%, né, não tem como, até porque é a mesma coisa a gente contar para uma grávida que ela não vai dormir, né, para Sim. quem nunca teve essa experiência, ela acha que a gente é tudo louco, um bonde chato, mulher desagradável, eu não vou dormir. Aí depois ela se vê na situação de ficar realmente horas sem dormir. Inclusive eu fui essa mulher que quando tinha uma história de um casal que ela não tomava banho, né? Nossa, eu passei o dia inteiro de pijama, não tive banho. Aquilo pra mim era um absurdo. Como assim? É um bebê, como que não vai ter tempo de tomar banho, né? E a gente chegava a criticar essa mulher. Depois que você vive a maternidade, realmente você não tem tempo. Porque o ciclo do bebê é a cada 40 minutos. Então, ele mama, em 30 minutos, essa mulher não consegue fazer nada. Depois que parou de mamar, tem que pôr para rotar. Aí, depois para rotar, ele fez xixi. Aí você vai lá, você troca a roupinha dele. E depois que você trocou, você volta, ele quer mamar de novo. É um ciclo, assim,
É insano. Você, de fato, né, tem dias que você não consegue mesmo nem sequer escovar os dentes. E só quem vai viver isso é quem está ali lado a lado. E que hoje os parceiros estão, tiram férias, né, no momento ali do pós-parto para ajudar essa mulher, para poder acompanhar, né? Eu sempre falo, tem que tirar mesmo férias, é o momento ali pro casal viver o caos junto. Não adianta esse parceiro chegar e tirar férias, não, ele vai tirar férias quando eu voltar do trabalho, não adianta. Depois de 6 meses, essa criança já está com todos os trejeitos, né? Com toda uma rotina já estruturada. Tem que vir no momento difícil. Porque tem que estar ruim para todo mundo. Não pode estar só ruim para mim. Sim. Né? A gente pode trocar juntos, né? Então, a gente pensa, assim, sempre nesse olhar do casal, da família. E principalmente falando sobre essa parte emocional, porque é o parceiro que vai olhar essa mulher. Legal. Né? É o parceiro que vai identificar se ela tá muito diferente emocionalmente, se ela tá chorando muito, se ela não tá conseguindo cuidar do bebê, que não é algo esperado para uma mãe, né? Se ela ou então ela delega a função do cuidado para outras pessoas, né? Então, assim, isso quem vai ver é o parceiro que está do lado dela. Então, esse parceiro realmente precisa saber o que é esperado emocionalmente e o que não é esperado emocionalmente para procurar profissionais que possam ajudar. E o terapeuta, né, o psicólogo obstétrico, que é o especialista, né, porque agora tudo é especialidade, Legal. mas a obstetrícia, de fato, é um ciclo muito diferente de todos os outros. Então, você buscar profissionais que te tragam essa segurança, que entendam esse momento, faz toda a diferença. Então, hoje, eu até sugiro para as nossas gestantes, quando elas já têm um processo terapêutico, já têm um acompanhamento terapêutico, eu sempre sugiro, faz um atendimento com a nossa psicóloga. Sim. Porque essa psicóloga, ela vai ter um olhar que não é o teu profissional, não é o que você está vivendo há anos, é sobre a maternidade. Ela vai falar da maternidade, trazer os outros pontos, vai ser um movimento inverso, que essa terapeuta, às vezes, que está ali com ela num ciclo de tratamento há anos, há meses, talvez não esteja, né, tão atualizado em relação a tudo que é somente uma alteração hormonal. Em vez de apoiar, pode levar para um outro lugar. Sim. Então, a especialidade faz, de fato, toda a diferença. Legal. Você está falando, eu sou administrador e o administrador de empresa, a gente sempre fala de planejamento. E aí você falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu acho que até fazer um planejamento, quando a gente fala de planejamento familiar, talvez seja inserido isso, porque o bebê vai nascer. Então, de repente, o pai ter férias nesse momento, não é? Porque eu não sou CLT, mas eu imagino CLT, a pessoa às vezes vai chegar no outro dia, não vai estar tão produtivo, só vai pegar lá o marido, porque vai passar noites acordadas também. Enfim, então talvez eu acho que o planejamento nesse caso é bem fundamental, né? E baseado no que você falou, eu achei legal também que você falou que vocês fazem encontro de casais, não é isso? Onde as pessoas podem trocar experiências. Porque eu imagino também que o homem ele fica ali meio solitário também, né? Então, de repente, ele tem as dores dele e ele enxergando uma outra pessoa que também tem as mesmas dores, então, de repente, eles podem compartilhar, trocar conhecimento. Então, eu achei bem legal. Isso aí, se quiser falar um pouquinho mais. E aí fica a dica também, de repente, de estender até o quadro aí para fazer alguma coisa mais para os homens também, porque eu vejo que... Esses encontros, né, esses cursos ou workshop que a gente prepara para o casal, no fundo é para pegar esse homem, né? No fundo é para trazer esse parceiro para um contexto que essa mulher já está vivendo, né? Então, ela tá ali 24 horas sentindo, vendo a barriga crescer, lendo alguma coisa, recebendo alguma informação. Esse parceiro não. Sim. Então, quando tem esses encontros, né, é enriquecedor para essa mulher, com certeza, mas para o homem é algo realmente muito agradável. Porque primeiro eles não vão felizes, eles não vão assim, tipo assim, a maioria, né? Tipo, ai, nossa, que bom que hoje vai ser o dia do workshop. Porque ele acha que ele vai ser o único homem. Sim. Né? E quando na verdade estão lá todos os casais. E aí acaba sendo um momento de muito lazer, descontração. Ele tem outras escutas, porque às vezes quando você ouve a sua parceira reclamando de algo, eu tô com dor, eu não consigo dormir, tô preocupada. Ele acha que isso é uma coisa única e exclusiva
dessa mulher, dela. O Sim. problema é ela. Uhum. E aí, quando ele ouve outras mulheres compartilhando, né, das mesmas coisas que a sua parceira, fala, nossa, então ela não tá louca, Exatamente. né? Isso é, então, é normal, isso acontece mesmo. O que está acontecendo com ela acontece com outras. Então, ai, que bacana. Então, isso traz uma neutralidade em relação às situações que já podem estar acontecendo com esse casal. Então, são trocas, né, muito bacanas e certamente os parceiros são os que mais ganham, né, nesse momento e sendo parceiro o casal fica mais conectado aí nesse momento de conhecimento, né, de novidade, de coisas Legal. novas acontecendo. E depois da qualidade no relacionamento, né? Porque eu estava lendo, aí você, é especialista, você pode até falar para mim confirmar, mas existe um índice de separação muito alto na fase do puerpério. Não existe? Até casos famosos Sim. de pessoas, celebridades, que acabam, nossa, teve filho, acabou de ter um filho, separou. E isso eu acho que se tivesse de repente um preparo, né? Isso é muito triste, né? Quando Sim. você vê isso acontecendo. De fato, né? O primeiro ano do bebê, do filho, da chegada do filho, é onde acontece o maior índice de separação dos casais, né? Mas certamente não é um problema ali já puerperal que aconteceu no pós-parto. Esse casal já está em desarmonia há um tempo, né? Às vezes esse casal, né, que pensou em ter um filho, esse casal que não se preparou para as mudanças que ia acontecer, a mulher muda desde o primeiro momento que ela engravida, que ela recebe o positivo, os hormônios já estão ali agindo dentro dela, ela já tem um outro olhar. Para esse parceiro, demora, como você já havia dito anteriormente, somente quando esse bebê nasce, Uhum. né? E às vezes quando esse bebê sorri após 3 meses, porque no começo, né, não tem muita interação, não tem muito, né? O Quando o bebê que começa a sorrir? Olha, os dois, hoje em dia, antigamente era a partir dos 3 meses, hoje em dia é Sim, capaz de ter bebê nascendo sorrindo, sim. viu? Mas assim, na teoria, a partir dos 2 meses, você já começa a observar ali eles dando aquela risadinha, né? Olhando a expressão da mãe e do pai, dando aquela risadinha. Ah, Então, a que, partir de 2, 3 meses. que legal. Então, existe um descompasso, né, nesse período. E o planejamento, né, que eu acho que você quis dizer em relação ao planejamento financeiro, né, que eu acho que é um dos principais impactos do casal, está relacionado ao financeiro. E estar grávida é muito caro, Uhum. né? É muito caro em todos os sentidos e a gente não tem isso dito, né? É caro quanto? Ah, não é só Sim. engravidar? Ah, não. Eu vou me organizar para engravidar, porque eu quero fazer um enxoval legal, eu quero ter um quartinho legal. E aí, quando você engravida, você descobre que existem outros gastos que você imaginava que você não ia ter. Como você ter um bom médico para te acompanhar no teu pré-natal. Se você deseja um parto normal, tem toda uma equipe para te acompanhar nesse parto normal, porque a gente está num país onde o maior índice de cesárea acontece. E se você não tiver uma equipe, provavelmente você não vai ter o desejo, né, desse parto normal Tá. sendo concretizado. Consultoria de amamentação, que é a informação que ela precisa, o suporte emocional e profissional para que ela amamente, porque o amamentar é 100% da mulher e é muita renúncia e dedicação em relação a essa amamentação. A fisioterapia, né? A drenagem, porque ela fica muito inchada, ela não consegue andar, ela não consegue levantar da cama, né? Porque ela sente dor. O Pilates, que é importante para que ela consiga ficar bem durante toda a sua gestação, para poder trabalhar, né, com tranquilidade e segurança. Enfim, várias coisas que podem acontecer durante a gestação e que você não contabiliza, Sim. né? E o fato de você não contabilizar, qual vai ser a prioridade quando você está grávida? É o bebê, Sim. né? Só que essa mulher, ela fica estressada, a mulher com dor, como qualquer outra pessoa com dor, né? Não tem negociação. Já é difícil todas as mudanças emocionais, e aí tem as mudanças físicas, né? Como que a gente equilibra esses pratinhos, né? Como que esse parceiro pode trazer aí um apoio para que essa mulher se tranquilize nesse momento tão difícil para ela e tão caro para todos,
Sim, né? Então, acho que o planejamento iria, de fato, trazer segurança para esse casal, né? Boas escolhas, assim, respaldada no que é possível, porém planejado, perfeito. conversado, alinhado antes, Menos estressante. menos estressante. Tudo com planejamento acho que fica mais fácil. Trazendo até um pouco para minha área, né? Sou corretor de seguros. O que acontece? Dentro dessa parte de planejamento financeiro, é legal as pessoas saberem, por incrível que pareça, mas a maioria não sabe às vezes, que existe uma carência. Então, por exemplo, você não pode engravidar e vai fazer o plano de saúde. Sim, Você inviabiliza a utilização, sim, porque você tem uma carência, né? Então, você se pretender, né, uso particular, privado, alguma coisa, tem que fazer antes de engravidar, porque senão tem uma carência. E eu vejo que, eu acho que esse negócio, você falou de prioridades, eu como pai, agora estou falando como pai, tá? Eu acho não, tenho certeza que filho para mim pelo menos é uma prioridade. Porque hoje a gente vê apesar do pessoal falar que a saúde no Brasil, que tem o SUS é bom, mas, gente, é diferente. É diferente. sim. Então, assim, quando você não tem acesso a bons profissionais, enfim, você acaba sofrendo também, porque é teu filhinho que está ali. Então, isso já estou falando do filho, mas tem a parte da mulher também. Né? Porque hoje a mulher tem direito às escolhas, como você falou, o parto mais humanizado, uma coisa assim. Então, é fundamental que, né, na minha visão, que exista um planejamento financeiro, familiar, para ser o menos estressante possível, que depois eu acho que acaba desembocando em tudo aquilo que você falou, né? Numa separação. E ninguém em casa tem um filho para separar, né? Então, como Sim. você falou, deve ser muito triste. Kelly, me diz uma coisa, como que funciona? Como que é a tua metodologia? Não sei se é metodologia. Se você pudesse dividir em partes, como que seria? Pré, atual, pós-parto? Como que você fala assim? E já explicando em que cada etapa você pode ajudar as pessoas que estão nos assistindo. Bom, hoje o Espaço Amar oferece uma assistência completa, né? Que vai do momento que essa mulher está grávida, ou até mesmo se ela deseja engravidar, Uhum, né? Já tem ali propostas de preparação para essa mulher, onde durante a gestação, né? Quanto mais cedo ela buscar o espaço, a gente consegue planejar melhor, né? O que ela deseja a longo prazo. A gente orienta, né, fazer um acompanhamento nutricional, porque a nutrição, tanto para ela quanto para o bebê, será super importante, no sentido não somente da nutrição, mas também do controle do peso, que isso é um fator que vai impactar lá na frente no pós-parto, né, que essa mulher, ela quer voltar a ter o corpo e vida que ela tinha antes, então certo. tudo acontece aqui na gestação, desde o comecinho dela. O exercício físico, né, que temos profissionais especializadas para orientar essa mulher o que fazer, pensando na qualidade de vida dela, porque é muita mudança, muita adaptação, trazendo prevenção de diabetes gestacional, pressão alta, tudo que a gente sabe que são comorbidades que podem vir junto com a gestação. Propomos a fisioterapia pélvica para que essa mulher ela tenha prevenção de incontinência urinária ou disfunções pélvicas, que também sabemos que 50% das mulheres Uhum, vão ter alguma queixa a nível de assoalho pélvico durante a gestação. O psicólogo que é orientado a fazer o acompanhamento, pelo menos, se não é possível fazer o acompanhamento no momento do início da gestação, que tenha o pré-natal psicológico, que são sessões já alinhadas, né? O parceiro participa, às vezes a família participa, quem vai ser a rede de apoio dessa mulher? Então, esse psicólogo, já tem um protocolo, né, para essa gestante. Pensar quem mais a gente oferece ali na gestação. A assistência obstétrica a gente não tem, então se a gestante precisa de um médico, o Espaço Amar ele não vai ter um médico sim. dentro do espaço, porém a gente faz indicações de profissionais de acordo com o que essa mulher ou esse casal espera que aconteça durante a gestação. Durante o parto, né, temos o acompanhamento fisioterapêutico no trabalho de parto, porque reduz o trabalho de parto, conforto, menos lacerações, prevenção acontece dentro da sala de parto. A enfermeira obstétrica, a doula, que pode acompanhar essa mulher no trabalho de parto, e o pós-parto.
Tá. O pós-parto, ele já entra numa janela de 2 anos, né? A gente tenta trazer para essa mulher o mais rápido possível, porque daí a importância dela já começar na gestação, porque ela já conhece o espaço, conhece as profissionais, conhece o nosso trabalho, porque o pós-parto ela já se transformou numa outra pessoa e ela vai ter dificuldade de se permitir sair para um local que ela não conhece. Tá. Então, o local que ela conhece é mais fácil dela voltar, buscar instruções e serviços que podem colaborar com ela. Quais são os serviços pós-parto? A psicóloga, que eu acredito que vai seguir a longo prazo aí com essa mulher, ou a nutrição também, porque aí no pós-parto já modifica, essa mulher está amamentando, né, quanto de calorias e propostas que ela precisa estar ingerindo naquele momento para oferecer aí uma qualidade nutricional para essa mulher, né? A gente ouve muito falar da amamentação que emagrece a mulher. Na verdade, ela não está bem servida nutricionalmente, né? Por isso que ela acaba emagrecendo muito também. Deixa eu pensar mais aqui o que a gente pode oferecer durante o pós-parto. A fisioterapia por conta de dor. Ela sente dor nos ombros, né? A sua pequena ainda tá ali com uns 3 quilinhos, né? Nada, a minha tá com 5 Com agora. 5 quilos, nossa, que bênção. Tem um mês. Então, assim, tem que preparar esse ombro, você vai lembrar de mim lá na frente, tem que preparar esse braço, dói a coluna, dói o ombro, dói o braço, porque no mínimo, esse primeiro ano, esse bebê fica muito tempo no colo, né? Então, muito balancinho, muito colo, então, essa mulher, ela fica realmente precisando estar fortalecida nessa região para cuidar do seu bebê, né? Então, a gente tem toda essa linha de acompanhamento que vai da gestação, a assistência no parto e no pós-parto, que a gente acredita que até os 2 anos. Nossa, você falou, deixa eu lembrar, mas você já falou um monte aí, né? É que a gente tem, na verdade, eu costumo dizer que o que o Espaço Omar não tem, me fala que eu vou buscar um profissional que possa te ajudar. Que legal, que bacana. Né? Então, a gente tenta, de fato, oferecer tudo em um só lugar, que eu também acho isso importante. Hoje, os profissionais estão, o psicólogo é ali, a fisioterapeuta é não sei aonde, e a gestante, ela tem dificuldade de locomoção, né? Ela não consegue dirigir depois de um certo tempo, né? A puérpera também, ela tem um bebezinho pequeno, então como que é essa dinâmica? Então, ter tudo em um só lugar facilita para essa mulher, né? Torna mais prático. E também, eu acho que é importante falar, no pós-parto a gente tem assistência em domicílio, né? Na casa da paciente. Por quê? Porque essa mulher não vai conseguir sair de casa. Algumas, essas que já tiveram toda uma construção ali, elas saem. Inclusive, quem leva ela é o parceiro, né? Elas fazem tudo que tem que fazer no espaço, pilates, a drenagem, ficam ali, nossa, estou cuidando de mim um pouquinho, e o parceiro tá lá fora com o bebê. O bebê chorou, o parceiro entra, ela amamenta, né, fica tranquila ali amamentando e depois ela volta a fazer o que ela estava fazendo e o parceiro vai, né, fica lá no espaço, vai passear ali no shopping, né, porque o nosso local de atendimento fica numa área, né, considerada shopping ali embaixo. Então, a gente pensou, inclusive, nisso, né? Essa mulher, ela não precisa ir até o Espaço Omar. O Espaço Omar pode ir até ela, dependendo da necessidade que ela venha ter, né? Ela fez uma cesárea, ela sente dor, a gente vai até você, para que você tenha um pós-parto mais confortável, né? Você estando confortável, você consegue cuidar melhor do seu bebê. Perfeito, perfeito. E você falou também uma coisa, aí eu fui ligando uma coisa na outra. Pelo menos eu percebo hoje, tá? Tenho percebido, diretamente, que a mulher ela cria tanta conexão com o bebê que às vezes ela fica com ciúmes de alguém, fala, não, essa não, e querendo ou não é a confiança também. E quando ela vai fazendo, digamos, esse pré-natal, não sei como vocês chamam, porque vocês vão criando conexões, ela vai criando confiança também nessas profissionais, então fica mais fácil também, de repente, né, eu imagino que ela fala, pô, tô entregando para alguém que eu conheça, para alguém que eu confio, tá ali do meu lado. É diferente de você ir pinçar alguém ali, você conhece alguém que às vezes não tem nem o preparo, não é? Porque quando a gente tá falando disso aí, é muito sério, né, Kelly? É muito sério. Então, porque geralmente as coisas mudam, evoluem. Eu vou pegar uma amiga, então vou pegar uma criança ali. Pô, hoje tem vários casos, você vê crianças engasgando. Então, esse profissional tem que ter minimamente a técnica, não é?
para poder lidar com essas situações? Como é que acontece? Então, tudo isso aí, você falou que é um processo caro, mas eu acho que talvez seja até um processo de investimento mesmo, não Sim. é? Então, quando você dá qualidade, quando você consegue. Então, eu gosto de falar mais, usar a palavra investimento. Acho É, que não, você acaba sendo um o investimento. caro que eu digo é o Não é todo custoso, né? da É custoso, gestação, sim, que sim. você não contabiliza, né? Você não tá contando. Se você pegar uma pessoa que nunca engravidou e perguntar o que que você acha que você vai gastar, precisar na Não tua tem gestação, noção. ela não tem Não noção. tem noção. Então, não é sobre ser caro, eu acho que a nossa prestação de serviço, eu acho que é muito É, acessível, né? Hoje a gente oferece assessoria para reembolso, se a paciente tem plano de saúde que oferece reembolso, a gente dá todas as coordenadas, documentação, para que todo o valor dela investido seja reembolsado pelo que plano de legal. saúde dela. Se ela tem plano de saúde que não oferece isso e tem profissionais credenciados, eu indico qual é o profissional credenciado que ela pode fazer para que ela possa realizar, né, o serviço no plano de saúde dela. Então, a gente dá toda essa orientação. E se ela não tem, né, e ela deseja, inclusive, ela tem o direito jurídico para que o plano de saúde dela, mesmo não oferecendo reembolso, se ele não tem esse profissional credenciado, ele deve pagar essa gestante, ressarcir essa mulher, porque é um profissional que não é luxo, né? Isso é Hum, protegido pela ANS. sim, Então, são serviços básicos. A gente não está atividade. falando de uma drenagem para relaxar. A gente está falando de uma drenagem porque ela está inchada, né? Ela está edemaciada no rosto, no pé, nas mãos, tem dormência. Então, isso é, de fato, limitador. Então, é algo que você pode ter o valor reembolsado pelo seu plano de Que saúde. legal, Kelly. Então vocês são referenciados de alguns planos de saúde? Sim. Sim, E ele sim. entra em que categoria lá? É como se fosse fisioterapia? Fisioterapia pré e pós-parto, Nossa, que fisioterapia legal. pélvica, tem todas, na verdade, desde a enfermeira obstétrica, a nutricionista, assim, você pode, se você tem um plano de saúde que oferece reembolso, a gente consegue analisar, né, Sim, qual seria a tua porcentagem de reembolso? Seria faz 100%? Seria a 10%? prévia de Seria 20%? reembolso. A prévia de reembolso. E aqui em Santos, a gente são poucos os planos que têm profissionais credenciados. É, Então, então. se você não quiser fazer a prévia, né? Não, ai, não, eu quero 100%, então é possível sim. Você entrar em contato com o seu plano de saúde, falar do Espaço Amara, falar que você tem indicação médica, né? Porque para você ter o valor reembolsado, você precisa da indicação médica. A gente orienta essa paciente a retornar ao médico dela, ou mesmo a gente entra em contato com esse médico, justificando a razão para que haja ali uma mudança de prescrição, se for o caso, e essa mulher ela vai conseguir o valor, né, reembolsado quando for investido. Nossa, Kelly, ó, não sei se você sabe, mas a gente tem um quadro aqui que chama Tá vendo, você sabia? Eu ia falar, vou fazer uma pergunta, mas nesse caso eu que fui surpreendido porque eu não sabia, realmente eu não sabia. Então já fica com esse quadro, tá vendo? Você sabia, viu? Então eu não sabia que amparado era amparado por plano de saúde, Sim. que tinha cobertura nessa ampla serviço que vocês prestam, né? Eu imaginei que fisioterapia até sim, mas só que você elencou mais alguns que podem ser cobertos ali. Então Sim. eu achei bem bacana, de bastante relevância, esse tipo de informação. E baseado nisso, você tem algum case assim que você gostaria de contar pra gente? Alguma coisa que te chamou a atenção, onde você viu que vocês fizeram a diferença na vida dessa mãe, dessa família? Ah, eu acho que 100%. É, 100%. Eu acho que, como empreendedora, né, todos os dias você fala, Deus, eu vou desistir. Senhor, né, empreender é de fato amar o que sim. faz, né, tá todo dia ali depositando um desejo, né, uma intenção, é algo muito único, como você Uhum. falou, né? Então tem todo um trabalho de consciência social, populacional, de segurança médica, né? Existe um trabalho onde eu vou lá e bato na porta do médico, converso com o médico, falo qual é o meu papel, quem é a Kellen, qual é a formação da Kelly, qual é a especialidade dela. Tem que ter todo um trabalho ali de sementinha que a gente está fazendo. E diante desse contexto, assim, sempre que eu tô mais exausta, né, eu sempre recebo depoimentos, né, de muita gratidão, de muito reconhecimento, de muita valorização, né, mulheres, né, que relatam sentir, né, todo esse acolhimento que o Espaço Amar propõe, né, para elas. Então,
Eu acredito que todas as gestantes que passaram pelo Espaço Mar certamente vão falar do Espaço Mar como um momento muito único, né? De uma lembrança boa, né? Elas têm o bebezinho delas, elas passam no Espaço Mar pra gente ver, né? Quando elas não voltam para fazer algum serviço, assistência, porque o pós-parto já é outra caixinha, né? Elas voltam para mostrar o bebê pra gente. Então isso é realmente muito gratificante, né? A gente tem casos super difíceis, casos de pacientes gemelares, né? Que geralmente essas mulheres, elas acabam tendo mais restrição, e que quando foi atendida no Espaço Mar, desde o começo da gestação, ela conseguiu ir até o máximo da idade gestacional dela de forma confortável, né? Então a gente tem aí muitos casos para contar, né? Eu acho que vale até um podcast onde a gente pode trazer uma mulher aqui para falar como que foi a experiência dela, né, no Espaço Mar, né? E de parceiros também, né? De homens que reconhecem que o cuidado que essa mulher teve no Espaço Mar fez toda a diferença para ela. Ah, que legal. Vocês atuam há quanto tempo? O Espaço Mar tem 7 anos. 7 anos. Tem algum teu primeiro cliente lá que você já viu ele agora com 7 anos? Como que é? Como que é a experiência? Olha, nós somos amigas, assim, Tá. de todas as minhas primeiras pacientes, porque assim, hoje o Espaço Mar eu tenho 7 profissionais, Tá. né? E já tive muito mais, mas hoje a gente começou a tentar trazer esse contato mais próximo, né? Então hoje a gente tem 7 profissionais todas especializadas ali na área. E essas pacientes lá de trás, né, durante muito tempo era só eu que atendia. Durante muito tempo era a Kellen que fazia muitos serviços, encaminhava, passava, ia e voltava. Hoje não é só eu. Então essas lá atrás, elas sempre entram em contato comigo, elas sempre estão elogiando toda coisinha que o Espaço Mar publica e mostra que está em expansão, em crescimento, né? Elas são as primeiras a falar, nossa, eu estou muito feliz por você, mandam mensagens de áudio, mandam mensagem lá no Instagram, então assim, são amigas, né? Realmente são mulheres, né, que eu sou, né, muito gratas, né? Elas são gratas, mas eu mais ainda, né, pela confiança, né? Porque é um momento, né, muito único na vida da mulher. Então, eu agradeço a cada uma delas, que foi justamente essa primeira paciente lá atrás que me fez trazer esse olhar aqui para frente, né? De falar que é possível, que é necessário, é importante. Foi aquela primeira mulher que disse, nossa, Kelly, que trabalho legal, seu trabalho é muito lindo, que coisa bacana, como é bom estar com você. Então, foi essas mulheres que fez, né, esse desejo, né, ir crescendo, ir se multiplicando, né, e ser hoje o que o Espaço Mar é. E graças ao teu filhote também que despertou isso, né? Meu filhote, não, sem dúvida. Porque se ele que despertou, né, falou, opa, isso aqui... Não, sem dúvida, assim, se eu não tivesse passado pela maternidade, se eu não tivesse vivido o que eu vivi, né, certamente eu não teria esse olhar que eu tenho hoje, né? Foi algo muito único, inclusive o meu pós-parto, como eu falei no início, ele foi caótico, né? Eu tive depressão pós-parto, né? Sendo que eu nunca fui uma pessoa com tendências depressivas, nada, pelo contrário, assim, a Kellen é alegria, é expansão, é movimento, é abraço, chega aqui, né? E o meu pós-parto foi muito desafiador. Falar, Kellen, por quê? Não sei. Né? Eu acho que veio a expectativa, veio o fato do trabalho, que o trabalho é uma coisa muito importante para mim, e o filho, né, muda ali o teu ritmo de trabalho, você querendo ou não, você vai precisar recalcular rotas. E eu só fui saber que eu tive depressão pós-parto, porque o meu sonho, tipo, Kelly, qual é o sonho do Espaço Mar? Um sonho, eu poder oferecer o pré-natal psicológico para todas as mulheres. Isso é algo realmente que eu desejo, mesmo sem saber lá atrás que eu tinha tido depressão pós-parto. Tá. Mesmo sem saber. Por quê? Eu conversando com uma psicóloga, né, falando sobre o trabalho dela, falando, nossa, que bacana, as mulheres precisam, né, estar realmente preparadas emocionalmente. Aí eu meio que fui contando um pouco do que eu estava vivendo ali em relação a estudo, a trabalho. E aí eu lembro que depois que ela ouviu eu contar toda a minha história, ela virou para mim, ela segurou a minha mão, né? Foi a psicóloga Mariana Botelho, uma queridíssima, né? Uma amiga também. Ela virou para mim e falou assim: você teve depressão pós-parto. E na hora que ela falou aquilo, eu falei, tipo, não tive, né? Não tive, não fazia sentido aquilo, né? Não fazia sentido, na verdade, aquilo. Daí a diferença de você estar trabalhando com profissionais especializados.
Aí, bom, não fez sentido para mim eu seguir, porém, aquilo que você escuta, né, se você está aberta, você vai processando, né, terapia é isso, você ouve e depois aquilo vai diluindo na tua Sim, mente. E aí eu fui, de fato, abrindo esse espaço, né, de reconhecimento de que, de fato, eu tive depressão pós-parto. E eu lembro do dia, exatamente do dia, onde eu, né, que eu acho que foi por isso até que ela talvez teve um insight aí de um contexto. Eu lembro do dia que eu me olhei no espelho e parece que a minha alma voltou ali, sabe? É como se eu tivesse de fato me reconhecendo, porque eu tava vivendo num modo tão automático que não era eu. E eu lembro exatamente desse dia, no dia que eu olhei, eu falei, Kellen, você tá aí. E isso meu filho já tinha 1 ano e meio, quase 2 anos, caramba, foi bem né? tardio, né? Bem tardio, né? Mas eu tava vivendo a minha vida normal, né? Então, assim, as pessoas não sabem o que de fato é uma depressão, né? Não sabem o que é normal no normal, né? Então, por isso a importância de estar se falando mais sobre isso, Exato. né? Porque quando a gente tem informação, já é difícil a gente se colocar nesse lugar. Imagina quando a gente não tem informação, né? Então eu tive esse laudo, né, após 2 anos, né, 2, 3 anos Caramba. do Léo. E eu vivi esse processo, fiz processo terapêutico por conta disso, porque hoje, se você me perguntar, esses dias uma paciente perguntou, Kelly, o Léo falou com quantos anos? Eu não lembro, Caramba. eu não lembro. Eu não lembro de absolutamente nada de tão difícil que deve ter sido para mim e que eu não lembro do que foi tão difícil, mas eu vivi esse momento aí de blackout, né, mental durante aproximadamente 2 anos. Caramba. Bom, Kelly, você falou ali que você tinha desejo de repente falar, puxa, que toda pessoa passasse, né, no apoio psicológico. É, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. De que forma, porque o nosso programa aqui, o objetivo é que ele vá para o maior número de pessoas possíveis. Só que a gente sabe que, como a gente falou mesmo, é custoso. Nem todo mundo tem condições de fazer isso. Até numa população desigual. Mas Sim. você poderia, com a tua experiência, dar uma dica valiosa, porque às vezes uma dica já é suficiente para ajudar aquela mãe que às vezes não tem condição de ter o mesmo acesso sei lá, ao projeto Amar. Uma dica que você poderia dar, valiosa, assim, para essa mãe? Alguma dica, algum conselho, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que é informação. Orientação, né? Informação. Essa mulher, ela precisa se informar, Uhum. né, sobre o que que é a amamentação. Ela precisa se informar o que que é o parto. Ela precisa se informar sobre o pós-parto, o que que é o puerpério, né? Ela se informar e esse parceiro também se informar. Ela sozinha não tem como dar conta. Esse parceiro também precisa estar aberto para mergulhar nesse universo, para quando estiverem ambos passando pelo processo, fique tudo mais fácil. Hoje a gente tem aí a internet, né, que tem o seu lado positivo, né, que se ela buscar informação de qualidade, ela vai encontrar, né, da importância, né, dela saber que referências são essas, né, e não ir tanto em redes sociais, Sim, né, buscar de fato pessoas que podem estar orientando ela de uma forma estruturada, né, porque a internet de fato coloca às vezes informação que essa mulher não está preparada para ouvir. Então, eu acho que a informação é o divisor de águas para esse legal, casal. legal. Bom, eu quero aproveitar aqui, como eu falei, eu não falei na verdade, mas quem me conhece, eu tive um hiato aí entre um filho e outro. Eu tenho hoje um filho de 29 anos, do meu primeiro casamento, e uma filhinha agora com 30 e alguns dias. E eu gostaria, sinceramente, de fazer uma homenagem à mãe do meu primeiro filho, porque naquele momento, quando eu fui pai, eu tinha 22 anos, era uma outra pessoa. E hoje eu vejo o quanto ela foi importante na criação desse meu filho e, de alguma certa forma, pedir desculpas, né, de não ter sido pai naquele momento, até por falta de conhecimento, que poderia ter sido. Então, parabéns para você, obrigado pela gestação do meu filho, por ter cuidado do nosso filho, e também agora para minha atual esposa, a mãe da Serena, dizer o quanto eu sou grato por você, porque hoje, com esse conhecimento que a gente tem, a gente sabe que não é fácil
A gente sabe o quanto vocês, quantos desafios vocês têm na maternidade, no pós-parto, enfim, é isso. E quero fazer o convite, a gente vai se aproximando já quase do final, e se eu não te fiz alguma pergunta, você quer fazer alguma coisa, falar alguma coisa que você acha interessante, alguma coisa que eu esqueci de perguntar, mas que você acha interessante passar para as pessoas, no geral? A maternidade é uma das coisas mais lindas. É uma das coisas, das experiências mais lindas que uma mulher pode ter. Leva ela para uma outra dimensão, né? Para uma outra maturidade. E para o pai também, né? São corpos e mentes diferentes, né? E a gente iniciou aí o nosso podcast falando de evolução, né? De tudo, né? Que a mulher conseguiu, né? Ocupar de espaço. E que hoje a gente precisa se reconectar novamente como família, né? Esse parceiro, né? Se permitindo conhecer coisas que antes ele não tinha que saber, né? E que hoje é essencial. Ele estar do lado dessa parceira, né? Ele entender, né? O que ela está passando, né? Não esperar, às vezes, isso vir dela, né? Ele pode, inclusive, ser o que leva a informação, porque é ela que já faz tudo, ela que vai fazer o exame, ela que vai fazer tudo, né? Vai em consulta médica, né? Então, esse parceiro pode já começar a compartilhar coisas ali atrás, né? E isso vai fazer toda a diferença na vida dos dois, né? Vai ser menos difícil, né? Ou vai ser muito mais fácil, né? Vai depender aí do ponto de vista de cada um. Porém, é uma fase de adaptação, né? Ter paciência, né? Muita paciência com o casal, né? Muito paciência com o parceiro e com a parceira, né? Sem paciência, sem um dia após o outro, a gente não chega a lugar nenhum. É isso. Ah, que legal. Kellen, eu quero te agradecer mais uma vez pelo teu esforço, né, até pelo improviso, mas como eu te falei antes da gente começar a gravar, eu achei que era super importante o quanto antes a gente levar essa informação, porque eu acho que pode fazer a diferença nessa mamãe que está passando neste momento, o que você pode ajudar ela. Eu acredito que com esse conteúdo que a gente já colocou aqui hoje, foi um conteúdo de qualidade, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E quem quiser encontrar você, o teu trabalho, ficou interessado, como que a gente encontra o Espaço Amar? O Espaço Amar, ele fica em Santos, né, no shopping The Blue Office Mall, ali mesmo na área terra. Então, hoje, né, a gente está nesse lugar de privilégio, onde todo mundo passa e consegue visualizar, que eu acho que é uma super vantagem, né? E também estamos em Praia Grande, num edifício comercial chamado Kimbor, né? E a história de Praia Grande surgiu justamente pensando nas gestantes, porque a gente atende muita paciente de Praia Grande e no final, né, com a dificuldade de locomoção, a gente sentiu a necessidade de ter um local lá. Então, se você é de Santos, de Praia Grande ou ali das redondezas, esses são os dois lugares que você pode nos encontrar. E também existe a possibilidade da gente ir até você, né, dependendo aí da localização. Você quer falar o Instagram pra gente? O Instagram? Isso. Espaçomar.com.br? Não, acho que eu errei, gente. A gente coloca nos caracteres depois, não então. Não é espaçomar.com, não é e-mail, né? Mas... Espaçomar pode ser. Eu acho que não tem importância, mas a gente coloca. Mas, ó, a gente vai colocar lá, mas o amar dela é um amar com H. Isso. Não é isso? A gente vai colocar lá. Isso. Mas é arroba... espaçomar. É isso aí. Com H. É isso aí. E... é isso. É isso aí. Puxa, mais uma vez, muito obrigado. Acho que valeu a pena todo o sacrifício aí. Sim. Eu, como empreendedor, fico na torcida para que não pare na Praia Grande, não pare em Santos, Amém. Porque matéria-prima a gente tem bastante aí. Sim. Cada dia nasce bastante bebês, né? Graças a Deus, né? Vindo ao mundo aí. Eu desejo toda a sorte do mundo para você e que você continue com esse trabalho super bonito, de grande valia aí para todo mundo, viu, Kellen? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Fiquei muito honrada aí pelo convite, né? Espero ter contribuído aí com seu podcast, né? Com a sua experiência, né? De paternidade, a segunda experiência, né? Que você volte agora para sua esposa, né? Assim, um pouco mais sabendo, né? Sim. De tudo que ela vai viver nos próximos 2 anos. Meu Deus. Eu pensei que passava rapidinho, mas tu falou 2 anos, fiquei com medo agora. Não, pelo contrário. Agora é o momento de falar, nossa, 2 anos então tá fácil. Deixa eu me estruturar aqui. Então tá bom. Gente, ó, e se você gostou, se você pretende ser mãe, é mãe, ou conhece uma mamãe,
Curta, compartilhe, comentem, mandem suas dúvidas. Eu tenho certeza que a Kellen vai responder, mas pode usar a gente também como intermediário. E não se esqueçam, tá vendo?